Temos também novidades sobre Fabrício Bruno, temos mais detalhes da proposta, da nova proposta do Cruzeiro ao Flamengo para contratar o zagueiro. Temos também informações sobre Paulo Ribeiro, o provável futuro psicólogo do Flamengo. E vocês sabiam que René, lembra do René, lateral esquerdo, que foi do Flamengo, e Tite, que foi treinador do Flamengo recentemente, eles podem voltar ao futebol carioca? Para onde? A gente vai contar também no vídeo de agora. E tem também atacante sendo emprestado pelo Flamengo ao Juventude. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal crescer cada vez mais nessa temporada que está apenas começando. Eu vou te falar que esses primeiros 5 dias de 2025 estão sendo bem agitados, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro também. E por falar em futebol brasileiro, vamos contar aqui. René está próximo de assinar com um time carioca. Trata-se do Fluminense. Depois de não renovar o seu contrato com o Internacional, ficar livre no mercado, o Fluminense apresentou uma proposta ao lateral esquerdo que jogou muito tempo com a camisa do Flamengo, ganhou alguns títulos, enfim. Agora ele está muito próximo de voltar ao futebol carioca para jogar no Fluminense. A proposta do Fluminense para o René, lateral esquerdo, vou até ver aqui quantos anos ele tem. A proposta foi de 2 anos, podendo estender por mais um, caso ele jogue pelo menos 60% dos jogos no segundo ano de contrato. O René atualmente tem 32 anos. Teoricamente, se ele cumprir esses 3 anos de contrato com o Fluminense, vai ficar no Fluminense até completar 35 anos. Ele jogou no Flamengo de 2017 até 2021. Em 2022 acabou sendo negociado com o Internacional, onde ele ficou até então, não teve contrato renovado. E o Tite está se tornando o nome para assumir a equipe do Botafogo. O André Jardine, treinador do América do México, recusou a proposta do Botafogo e o Tite, nesse momento, é um dos nomes que está sendo analisado pela diretoria do Botafogo. Ele já foi entrevistado, inclusive, e pode retornar ao futebol carioca. Na verdade, ele nem chegou a sair, né? Ele deixou o Flamengo e agora pode continuar no futebol carioca para comandar a equipe do Botafogo. Pelo menos a informação que eu tenho é que ele já até entrou em contato com alguns jogadores do Botafogo para sondar como é o grupo do Botafogo, como é o dia a dia do Botafogo, e o John Textor já conversou com ele também, a ver se ele vai ser de fato contratado pelo Botafogo. Falando de Flamengo agora, no vídeo anterior a gente trouxe a informação sobre Paulo Ribeiro, que deixou o Botafogo depois de um bom trabalho, sendo o diretor de psicologia lá do Botafogo. Deixou o Botafogo agora, após boa temporada 2024, e está muito próximo de assumir esse trabalho no Flamengo. O Flamengo voltando a ter um psicólogo no dia a dia. E o Paulo Ribeiro vai estar segunda-feira no Ninho do Urubu para se reunir com o Mbappé. E aí, quem sabe, fechar esse contrato e assumir esse cargo tão importante, que eu considero um erro absurdo o Flamengo não ter um psicólogo desde 2019. Claro, isso foi durante a gestão Landim. Agora com o Mbappé prometeu que se ele ganhasse o pleito, ele iria botar sim um psicólogo no dia a dia do futebol do Flamengo, e ele está aí muito próximo de cumprir essa promessa durante a campanha eleitoral. O Paulo Ribeiro, repito, tem 35 anos de futebol, trabalhando nessa área de psicologia no futebol, e é PhD em psicologia. Já trabalhou no Flamengo em outros momentos e agora está muito próximo de assinar o seu retorno ao Flamengo. A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 12, final de semana que vem, domingo que vem, contra o Boa Vista lá em Aracaju. E, segundo a apuração do Flazoeiro e do perfil Flabase, o time titular na atividade desse domingo, nesse amistoso, foi Diogo Alves no gol, Daniel Salles na lateral direita, Pablo e Cleiton, os 2 zagueiros, Zé Wellington na lateral esquerda, o meio de campo sendo formado por Ryan, Fabiano, Guilherme e a trinca ofensiva Thiaguinho, aquele mesmo Thiaguinho, Lohan e Felipe Tereza sendo o centroavante. Esse Felipe Tereza é um bom jogador. Flamengo tem que lapidar muito bem, porque é um jogador que atua numa posição que hoje é extremamente carente, que é esse centroavante com mobilidade, e ele é esse centroavante com mobilidade. Então esse foi o time titular. Espero que o Pablo faça um bom começo do Campeonato Carioca, para quem sabe atrair o interesse de algum outro clube, porque ele não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz.
retorna depois de um empréstimo bem apagado no Botafogo, jogou apenas uma partida, ficando 23 minutos em campo, depois não jogou mais. Enfim, vamos ver quem vai se destacar nesse início de Campeonato Carioca. Eu particularmente sou muito fã do futebol do Cleiton, zagueiro canhoto, e do volante Ryan. Esses dois aí eu gosto bastante e é bom o torcedor ficar de olho. E por falar em jovem, vocês lembram do Peterson, aquele mesmo que surgiu na base do Flamengo como promessa, muita gente tratando como joia, foi emprestado ao Atlético Paranaense, entrou apenas em um jogo, depois foi afastado por conta de ato de disciplina, e aí ele foi reemprestado ao Estrela Amadora de Portugal, e agora o Flamengo está o reemprestando. Novamente, é até redundante, mas é o que precisa ser dito, porque ele está deixando o Estrela Amadora, ele está indo para o Juventude para disputar a Série A. É um empréstimo sem opção de compra, com o Juventude assumindo o salário integral desse jogador, que só tem dado dor de cabeça ao Flamengo, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Muita gente reclamou na ocasião, quando ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, quando foi emprestado ao Estrela Amadora. Mas, gente, quando começa a rodar assim, e me falaram lá no Estrela Amadora, uma pessoa do Estrela Amadora, dirigente inclusive, me falou que o comportamento do Peterson deixava a desejar. Ele não chegou a ser afastado em nenhum momento, jogou apenas 7 partidas, não fez nenhum gol, mas o comportamento dele deixou a desejar, pelo menos nesse período que está lá, que esteve lá em Portugal. Ele vai assinar rescisão com o Estrela Amadora nessa segunda-feira e em seguida viaja para se apresentar ao Juventude e iniciar os trabalhos do Juventude. O Juventude fez um bom trabalho em 2024 por resgatar alguns jogadores que estavam esquecidos em seus respectivos times. O goleiro Gabriel, que pertenceu ao Curitiba, foi vendido ao Vitória. O João Lucas, que pertenceu ao Santos, fez uma boa temporada, foi vendido agora ao Grêmio. Tem vários outros jogadores. O zagueiro Lucas Freitas, que foi contratado pelo Vasco, também foi recuperado, digamos assim, pelo Juventude, a ver se o Peterson consegue seguir o mesmo caminho desses atletas. Mais informações sobre o Fabrício Bruno. A segunda proposta do Cruzeiro está na mesa do Flamengo, 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, de maneira fixa, tá? Mais 800 mil euros em bonificação. E aí o Flamengo manteria 30% desse atleta. A forma de pagamento, tive acesso também em 3 parcelas. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Se o Cruzeiro melhorar a forma de pagamento, dando mais em entrada, ou até mesmo diminuindo o número de parcelas, eu tendo a acreditar que o Flamengo vai aceitar essa proposta oficial feita pelo Cruzeiro. Mas o Boto, que é quem está comandando essa situação, quem está conversando com o empresário do atleta, o André Cury, vai conversar com o BAP, presidente do Flamengo, para discutir o assunto. E as negociações seguem, grande chance desse assunto ser resolvido antes mesmo do dia 8, quando o jogador, teoricamente, tem que se apresentar ao Flamengo, mas grande chance dele nem se reapresentar, desse negócio ser resolvido antes mesmo do dia 8. Ou seja, hoje é dia 5, pode ser amanhã, segunda-feira, ou até mesmo terça, que a gente tenha essa situação resolvida aí por parte do Flamengo. Mas o Flamengo topa vender o jogador desde que seja um valor melhor, desde que seja um valor que o Flamengo entenda que seja um bom valor, totalmente diferente do Wesley. O Flamengo não quer vender de jeito nenhum, porque quer contar com o jogador pelo menos até o Super Mundial. No caso do Fabrício Bruno, o Flamengo entende que o jogador está insatisfeito, que teoricamente é um jogador que custa alto mensalmente, porém o Flamengo ainda não aceitou por conta dos valores. Mas essa segunda proposta aí agradou bem mais a diretoria do Flamengo, a ver se a diretoria vai aceitar esses valores ou não. E eu, obviamente, vou ficar aqui em cima dessa situação para trazer todos os detalhes para vocês. Também, repito, galera, não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, porque você com o sininho ativado, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar, e vocês têm acompanhado aí, os dias têm sido bem movimentados no Flamengo, com muitas informações. Preciso falar agora sobre Verratti no Flamengo. Informação divulgada nas últimas horas pelo jornalista Gabriel Reis dá conta de que existe uma negociação ou uma sondagem do Flamengo no staff do jogador italiano. O Verratti é aquele que surge no Pescara, joga muitos anos no PSG e se muda uma temporada e meia atrás para o Al Arabi do Catar. O contrato dele se encerra em junho desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça.
Importante lembrar, porém, que o salário do Verratti é alto e existe a possibilidade dele voltar para o futebol europeu. Concorrência em relação a esse jogador é das mais altas. Atleta de 32 anos de idade, que chegou a disputar a Copa do Mundo pela seleção italiana em 2014 em território brasileiro, titular absoluto lá no Catar. Temporada atual não, somando as duas temporadas, 31 jogos, 1 gol e mais 10 assistências. Não dá para cravar que o Flamengo fará oferta. A ideia do Fla primeiro é entender as condições do negócio. O Verratti topa vir jogar no Brasil, qual que é a pretensão salarial dele? A partir daí, com a confirmação dos números, José Boto e companhia vão levar ou não adiante essa história. Jogador que cairia como uma luva em qualquer clube do Brasil, mas não estou botando muita fé nessa história. Jogador caro e que certamente tem mercado no futebol europeu. Só uma última informação importante. Quando ele vai para o Al Arabi do PSG, ele havia sido comprado por 45 milhões de euros. O que eu quero dizer com isso? Que um jogador que valia 45 milhões de euros um ano e meio atrás, estando livre no mercado, certamente vai atrair a atenção de vários clubes importantes do velho continente. Já o Juventude acertou a contratação do atacante Peterson. 21 anos de idade, pertence ao Flamengo e esteve emprestado na última temporada ao Estrela Amadora de Portugal. Deixa eu pegar outras participações. O Lucas perguntando sobre Fabrício Bruno, está acertado com o Cruzeiro? Lucas, o Cruzeiro fechou a compra do Valentim Gomes, operação de 10 milhões de dólares, incluindo todos os impostos. Eu estava tentando pensar, eu não lembro de um zagueiro comprado pelo futebol brasileiro com um valor superior. Só para lembrar, né? Léo Ortiz custou mais ou menos 7 milhões e meio de dólares. O Félix Torres custou mais ou menos 7 milhões e meio de dólares. Um pouquinho mais atrás, o Gustavo Gomes custou na casa dos 6,5, 7 milhões de dólares. Então o Valentim Gomes chega muito mais caro que todos os outros. Apesar disso, o Cruzeiro ainda segue em busca de mais um zagueiro e o Fabrício Bruno é uma possibilidade real. Primeira proposta de 5 milhões de euros por 50%. O Flamengo disse não. O Cruzeiro subiu para 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, por 70% dos direitos econômicos. O Flamengo também não aceitou. O André Cury e o Fabrício Bruno querem muito que o negócio saia, porque entendem que o Fabrício vai ter dificuldade em jogar como titular no Flamengo, algo que não acontecerá no Cruzeiro, tá bom? O Muambeiro tá por aqui, grande Nicola. O Bruno Henrique no Galo. O que você sabe sobre o jogador do Azerbaijão é quente? Bora lá, ó. Vamos começar então falando sobre Bruno Henrique no Galo. Vou até mandar uma mensagem para o Denis Ricardo, que é o empresário dele. Esse assunto voltou à tona. Denis Ricardo. Denis, boa noite. Passando para, em primeiro lugar, desejar 2025 para você e toda a família. Também queria aproveitar para te perguntar se BH pode pintar no Galo. Vamos lá. Antes dele responder, deixa eu só trazer alguns bastidores. O Bruno Henrique é torcedor atleticano, isso todo mundo sabe. Mas imaginar que ele possa sair do Flamengo não é algo muito fácil não, tá? Não estou botando muita fé. Sobre o atacante do Azerbaijão, ele está se referindo ao Juninho, é um atacante brasileiro de 28 anos de idade, joga no Karabakh. O Fabrício Romano chegou a cravar que o Juninho será jogador do Sevilha. Eu estou conversando todo dia com um dos representantes do Juninho. E ele falou, Nicola, o Juninho estava mais inclinado a fechar com o Sevilha, mas a gente está fazendo uma grande força-tarefa para convencê-lo de que ele precisa vir ao Flamengo. O Felipe Luiz ligou para ele, o José Boto ligou para ele. Os representantes do atleta têm mostrado para o Juninho como ele pode ser útil no projeto do Flamengo para 2025. A proposta do Flamengo, inclusive, é melhor. O Sevilha ofereceu 3 milhões e meio de euros num contrato de 3 anos e meio. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros num contrato de 4 anos. Ou seja, ele vai ganhar mais num contrato só um pouco mais longo do que o contrato oferecido pelo Sevilha. Por que o Juninho estava preferindo jogar na Espanha? Porque ele está há bastante tempo batalhando por uma oportunidade num grande clube europeu. E essa oportunidade, enfim, chegou. Mas não se descarta a chance de o negócio acontecer, tá? O Leonardo Neitzel. E Pulgar, troca com o Vila Sante. Vamos lá. O Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo somente até dezembro. E já deixou bem claro que não vai renovar o contrato. Tá? Não é nada contra o Flamengo, contra a torcida, nem nada disso. Mas a verdade é que ele tá meio. Ele tem problemas particulares. Ninguém pode cravar, mas o que se imagina é que os problemas particulares dele tenham a ver com a questão da irmã.
sofre com depressão, ela precisou vir ao Rio, ele chegou a se ausentar em treinos, enfim. E para estar mais perto da irmã, talvez ele tivesse que deixar o Brasil. E aí, não, acho que não mudaria nada você deixar o Rio ou deixar Porto Alegre, né? O que ele precisa, se confirmar essa informação, é sair do Brasil. Então, não sei se dá para botar muita fé nessa história. O Vila Sante é um alvo do Palmeiras. O Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de dólares ao Grêmio pelo Vila Sante, mas, Leonardo, o Grêmio já deixou claro que para fazer negócio com o Vila Sante, que é 12 milhões de dólares somente pela parte dele, 80% dos direitos econômicos. Estou muito curioso para saber o que o Flamengo vai fazer com o Pulgar. Já que ele decidiu que não vai renovar o contrato, talvez para o Flamengo seja mais negócio encontrar um clube para contratá-lo agora, para que o Flamengo possa receber alguma grana. O Flamengo segue como protagonista das manchetes do mercado da bola, desta vez com uma especulação que mexeu com os torcedores. Marco Verratti, o volante italiano de renome internacional, entrou no radar do Mengão. Após as saídas de peças importantes como Gabigol e Davi Luiz, o clube busca reforçar o elenco com qualidade e impacto. Verratti, que atualmente joga pelo Al Arabi, do Catar, tem contrato até o meio deste ano e já demonstrou que ainda tem muito futebol para oferecer, mesmo aos 32 anos. Para os rubro-negros, essa pode ser uma contratação que une técnica refinada e experiência de sobra para brilhar na Gávea. A reação da torcida nas redes sociais foi imediata e extremamente positiva. No antigo Twitter, agora X, flamenguistas não esconderam o entusiasmo com a possibilidade da chegada do italiano. Comentários como Verratti é a cara do Flamengo, vem para ser ídolo fácil e muito acima do Pulgar, ele faria história no Mengão dominaram as discussões. A nação mostrou confiança de que, mesmo com a idade avançada para o futebol de alto nível, o meio-campista poderia entregar 2 ou 3 temporadas de excelência no Brasil. Com uma trajetória que começou no Pescara, na Itália, Verratti logo conquistou os holofotes do futebol europeu ao se transferir para o PSG, onde ficou por incríveis 11 temporadas. Durante sua passagem pelo clube francês, acumulou mais de 400 jogos, conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos melhores volantes do mundo. No Al Arabi, desde 2023, ele manteve números interessantes, com 32 jogos disputados, 1 gol marcado e 11 assistências, somando mais de 2.800 minutos em campo. Se confirmado, Verratti chegaria com a responsabilidade de liderar o meio-campo rubro-negro, sendo o cérebro da equipe em uma posição que o Flamengo busca mais consistência. Apesar de ainda não haver negociações oficiais, a sondagem por um jogador desse calibre mostra que o Flamengo não apenas deseja manter seu padrão de qualidade, mas também atrair nomes que elevam o status do elenco. Enquanto a torcida sonha com Verratti vestindo o manto sagrado, as próximas semanas prometem mais novidades no mercado da bola.